Muito bem, vamos então para mais uma edição do nosso quadro aqui nos perfis do Junei Martins, do Prazer em Te Conhecer. É mais uma edição, mas é a primeira vez que a gente recebe aqui uma mulher. Vamos ter o prazer em conhecer uma mulher. Seja muito bem-vinda, Tatiane Rocha. Tudo bem, Oi, Tatiane? Junei. Oi, Junei. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui participando desse quadro e ainda mais com você, que é um grande profissional, que tem toda a minha admiração e respeito. Tá certo. Eu não sou grande, não. Só fico perto de gente grande, tá? Não, você é modesto. Você é muito modesto. Eu Você é fico grande. perto de gente grande, né? O pessoal vai conhecer a Tatiane aqui agora. Eu que lembro da Tatiane nos corredores, apressada lá na Facto, e também apressada nos corredores aqui da Prefeitura de Unai. A gente tem o privilégio de trabalhar juntos, somos assessores. E a Tatiane. Tatiane, você nasceu onde? Bom, Junei, na realidade, eu nasci na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo. Olha só, a Tatiane trabalha em Unai, eu pensei que ela era de Uruana. A gente vai checar esse detalhe de Guarulhos, São Paulo, depois que ela me disser de quem que a Tatiane é filha. Quem é seu pai, Tatiane? Então, meu pai se chama Teodorico Marques da Rocha e a minha mãe, Maria José Rodrigues da Rocha. É o seu Dorico e a dona Lia de Uruana, Então você é filha do Durico, do Dorico. tá? Que já foi vereador. Ah, Sim, eu tive o privilégio, Junei, de depositar o meu primeiro voto no meu próprio pai, né? Quando eu votei pela primeira vez, ali quando fiz 16 anos e tirei o meu título eleitoral, meu pai foi candidato a vereador pela primeira vez também em Uruana, e eu tive a alegria de votar nele e ver ele sendo o primeiro presidente da Câmara Municipal de Uruana. olha só. Tatiane, e a mamãe? Quem é a A mamãe? minha mãe. Oi? Quem é a mamãe? Então, a minha mãe é a dona Lia. Ela também é de Uruana, né? Meus pais são de Uruana, Junei. Ah, Porém, quando se casaram, né, foram para São Paulo por motivos de trabalho e logo após o meu nascimento eles voltaram para Uruana por amar aquela cidade, né? E meu pai achou que a gente tinha que ser criado em Uruana. na verdade, E a minha Uruana mãe, Uruana naquela época que ainda era Unai, né? sim, Uruana era um pequeno povoado, né? Era distrito de Unai. Tá. Exatamente. Então, e você é a filha mais velha? Eu sou a filha mais velha, somos três irmãos e eu sou a mais velha. Só você que nasceu em São Paulo? Não, nós três, porque como na época que a gente nasceu, aqui na região existia uma carência grande, essa questão de saúde, de hospitais, e como os nossos familiares, por parte do meu pai, moravam em São Paulo, então sempre que a minha mãe engravidava, daí chegou o dia do bebê nascer, corria para São Paulo. Ah, tá. Seu pai era fotógrafo? Meu pai era fotógrafo. Meu pai foi o primeiro fotógrafo de Uruana. E Olha. também ele trabalhava com fotografia em São Paulo. Ah, tá. Aliás, o que me causou um trauma, tá, Juliana? Mas conta pra nós, que trauma é esse? Você não Então, foi a primeira modelo dele, não? Ah, pois é, Juliana, o problema foi esse, é porque meu pai tirava muitas fotos da gente e ele tinha que ficar na pose certinha, né? Porque senão ele chamava atenção, ia lá, colocava a gente naquela pose certa. E com isso eu não gosto muito de fotografias, de filmagem, acho que eu fiquei um pouco traumatizada. tá. Então você deve ter muita foto, desde bem pequenininha. Tem? Desde o dia que eu nasci, Junei. É. Por acaso foi esse dia aí? Foi esse dia, 26 de setembro. Pronto, que coincidência. Nasceu bem no dia que faz aniversário. Exatamente. Olha a piadinha infame.
Seu pai era todo estiloso, hein? É estiloso assim ainda hoje? Meu pai é uma figura, Junei. Meu pai É, é um cara muito inteligente, muito dinâmico. Ele é uma figura. tá. E a mamãe, o que mais E a chama? minha mãe não fica atrás. Você viu como minha mãe é elegante? Pois é. Deve ter sido modelo, né? Ele entende de beleza, né? Escolheu pela lente, né? Eu, eu não puxei muito a minha mãe. Minha mãe é uma mulher bonita, vaidosa, É, gosta de andar sempre maquiada. Eu puxei mais o estilo do meu pai, mais largado. tá. Tatiane, seu pai teve Covid recentemente? É, É, como é que foi? recentemente, Junei. Como é que foi essa experiência? Então, foi muito triste, né? A minha mãe, ela tinha uma consulta médica em Belo Horizonte e o meu pai foi levá-la e eles voltaram com sintomas gripais, mas assim, a gente não sabe se eles foram contagiados lá ou se eles já saíram de Uruana com o vírus, né? Foi uma situação difícil, a cidade é pequena, né? A população ficou apavorada e a gente entende isso, porque realmente é uma doença que assusta a todos, né? Mas graças a Deus ele está bem, está recuperado. Todas as pessoas lá de casa que tiveram contato com ele, ninguém se contaminou, nem a minha mãe. Então aí é só agradecer as pessoas pelas orações, pelo apoio que a gente recebeu, que foi muito grande, viu, Juninho? Ficou com medo, Tatiane? Ah, eu fiquei, porque meu pai é do grupo de risco, né? Além de ter 66 anos, ele é diabético. Então, a gente ficou bastante assustado, mas ele é forte e graças a Deus deu tudo certo. Tá, joia. Vamos ver mais foto aqui, Tatiane. Vamos ver mais foto aqui. Aí a Tatiane um pouquinho maiorzinha. Foi o meu praticamente o único aniversário. Foi quando eu tinha 1 ano, a gente ainda estava lá em Guarulhos e eu estava meio doentinha, até foi a minha mãe que soprou a vela. Foi com um Ah, ano de idade essa foto. olha uma Fanta lá na base, né? Lembra? Pois é. Ô, Tatiane, é, deixa-me ver aqui mais fotos. Sua mãe tá aí toda bonitona, né? Como você falou, bem vaidosa, não é isso? Minha mãe é uma mulher muito bonita, Juninho. É. Bom, agora nós temos uma foto da sua graduação. O que que a Tatiane tem a ver com o direito? Ah, Tudo, Junei. tudo. Desde criança, eu sempre tive o sentimento de justiça muito aguçado dentro de mim, né? Tá. Meu pai queria que prestasse vestibular para medicina, mas só me atraía o direito. Só o direito me atraía. Eu sou uma apaixonada pelo direito. Tá. Tatiane, você se graduou aqui na Facto, não é isso? Exatamente, Junei, com bastante dificuldade, porque na época meu pai não tinha condições, né, de pagar a faculdade. Eu morei um tempo em Montes Claros para poder estudar, porque meu pai queria que eu passasse numa faculdade pública, mas a vida não era muito fácil. Daí eu vim embora escondido dele para a Unai, prestei vestibular na Facto, sou de uma das primeiras turmas da Facto. Na época até tinha uma certa concorrência aí, porque era uma das poucas faculdades aqui da região, né? Sim. Daí eu fui aprovada e vim embora para cá e comecei a trabalhar no convento e aí então me graduei na FAC. Você trabalhou Tenho um no, grande orgulho disso. você trabalhou no convento aqui, no convento Nossa Senhora do Carmo, é isso? Eu trabalhei no convento quando, Aqui hein, ou Junei, naí? é um detalhe aqui em Unai, é um detalhe interessante, porque quando Uruana era distrito de Unai, os padres iam para Uruana e eles se hospedavam nas casas das pessoas. Então, o Frei Donizete, que é uma pessoa que é uma referência para mim, ele ficava muito hospedado lá em casa. Daí, quando ele viu o meu desejo de estudar, de fazer o curso de Direito, ele me deu uma oportunidade de ser secretária aqui no convento Nossa Senhora do Carmo. E na época eram Frei Jorge, Frei Celestino, Frei Basílio, e daí eu comecei a trabalhar lá. Porém, o que eu ganhava lá, na época o salário mínimo era R$ 235, salvo engano, não dava para pagar a faculdade, que era quase R$ 800, né? Daí
eu organizava cerimonial de casamento, de aniversário de 15 anos, eu fazia trabalho de faculdade para outras pessoas, eu pegava uma faxina, uma casa para limpar, qualquer coisa. O importante era no final do mês ter cada centavo para pagar a faculdade. Que legal. Então, nesse diploma aí tem o dinheirinho suado de faxinas. Tem muito suor, viu, Ginei? Tá. Bastante. Tatiane, 5 anos aqui no convento. Atualmente, qual é o seu cargo na prefeitura? Você é assessora? Eu sou assessora jurídica, né, Tá. assessora jurídica da prefeitura, né, do quadro da procuradoria do município, mas eu fico no gabinete. Tá. Tatiane, a gente começou a falar um pouquinho da questão profissional. Você já falou que direito para você é tudo. Você faz assessoria jurídica aqui, mas ficou um tempo em Brasília também na área do direito. Sim, Junei, quando eu me formei, na verdade, até antes de formar, eu sempre trabalhei na área do direito, porque eu tinha um professor, um juiz, doutor Flávio, ele me convidou para estagiar no fórum aqui em Unai, e daí ele me deu essa oportunidade, mas uma semana depois ele foi transferido de Unai. Daí veio o doutor Luiz Augusto, que me deu toda a oportunidade. Então, aqui no fórum eu fui estagiária, aqui no fórum de Unai. A minha história de vida, ela se entrelaça muito com entre Unai e Uruana, porque aqui eu fui estagiária, eu fui a primeira secretária da Associação dos Magistrados Mineira aqui em Unai, e fui oficial de justiça a título precário e escrevente judicial, nomeada por unanimidade pelos juízes da época, que era o doutor João Essi, doutora Iandara, doutor Luiz Augusto, doutor Francisco. Então, eles me deram essa oportunidade aí, são pessoas a quem eu sou eternamente grata. E aí você foi para Brasília. Sim, aí terminada a faculdade, eu pedi exoneração, né, do meu cargo e fui para Brasília, porque queria continuar estudando, queria fazer pós-graduação. E na primeira empresa que eu cheguei em Brasília, Juninho, eu fui contratada. É, você trabalhou lá. Eu levei uma carta, Ah, eu levei uma carta aqui dos juízes daqui me recomendando, né, como profissional. E assim, eu cheguei na empresa e falei para o dono que eu não queria um emprego, eu queria uma oportunidade. foi a E que senha. eu trabalharia ali. Eu disse para ele: olha, eu trabalho 2 meses de graça aqui na empresa do senhor, e se o senhor vê que eu sou boa de serviço, o senhor me contrata. Ficou quanto tempo? Daí ele achou interessante a minha forma de pedir emprego e me deu uma oportunidade, o doutor Pimentel. E assim, foi muito bacana trabalhar com ele, mas durou pouco tempo, porque logo após eu fui convidada pelo deputado federal Paulo Bianchi para assessorá-lo lá na Câmara dos Deputados. Ele te procurou? Foi? Sim, Junei, eu não imaginava nunca trabalhar no Congresso. Eu não tinha mandado currículo, eu não tinha mandado emprego, pedido de emprego, só que o que aconteceu? Eu tinha ajudado o ex-prefeito de Buritis a coordenar a campanha dele aqui na região. E daí, no momento de acertar, ele pediu a secretária para ligar para mim. Daí eu disse para ele que não cobraria pelo trabalho que eu tinha desenvolvido na coordenação da campanha junto com o José Vicente, porque eu fiz por ideologia, porque eu era fã do doutor Ibrahim, que foi um dos autores da Lei de Execução Penal, da LEP, e também do deputado Paulo Biacchio, que era juiz eleitoral. Então, acompanhava os julgados e trabalhei a campanha por ideologia, por acreditar que o país precisava de representantes com o nível de conhecimento que eles realmente têm. E essa admiração pelo Dr. Ibrahim Abiakel nasceu dos livros? De que forma que você passou a admirá-lo? Junei, assim, o doutor Ibrahim nasceu dos livros. Porém, no período que eu trabalhei com o deputado Paulo Abiac, que foi de 2006, né, a 2015,
eu tive a honra, a oportunidade de trabalhar diretamente com o doutor Ibrahim Biac em Belo Horizonte. E o doutor Ibrahim é um dos maiores oradores que o Congresso Nacional já teve, é um homem culto, de uma inteligência incrível. Então, eu sou muito fã do doutor Ibrahim pelo conhecimento e pela luta dele por Minas Gerais. Tá. Vamos ver mais fotos. Aqui. Quem que tá aí nessa foto, Tatiane? Nossa, Junei, foi o dia mais feliz da minha vida. Essa é a Esther. Ah, Foi no dia 25 de abril de 2012, quando eu tive a minha primeira filha. então a Estherzinha tá aí, presente. Tá aí a Esther hoje. Vamos Tá para aí a mais Esther. fotos. Aqui não é a Esther mais. Não, já não é a Esther. Quem é? Aí é a Ah, Brenda Emanuele, é a minha caçulinha de 2 anos e meio. E, assim, motivo de grande alegria para mim essas meninas, porque eu nasci para ser mãe, né? Eu me realizo como mãe. é. A Tatiane, maternidade, para mim, é uma vocação. Na Tatiane, realidade, eu gostaria de ter uns 6, 7 filhos, mas não tem é jeito, mesmo, então Tatiane? 6, 7? eu amo criança. Eu amo criança, Tá Juneide. certo, que Amo bom. criança. E Tatiane, isso desde pequena. Lá em Uruana, eu fui coordenadora do Encontro de Crianças com Cristo, lá na Igreja Católica, lá de Uruana, sabe? Então, assim, eu sou apaixonada por criança e ser mãe é uma das maiores realizações da minha vida. tá. Tatiane, as suas menininhas, você me contou quando estava começando, depois você me mostrou uma foto. Tem uma história delas aí de grande solidariedade, com umas tampinhas, é isso? Uma pena a gente não ter a foto aí, conta pra nós. Sim, Junei. O que acontece é que a Esther, ela Hum, tem 8 anos e ela é uma menina assim, muito sensível, sabe? Muito solidária. Isso é nato dela. Daí ela viu na internet que a MEC estava fazendo uma. Estava pedindo para as pessoas, né, para poder recolher tampinhas, lacres de garrafa, e que isso seria levado para o Hospital do Câncer para poder trocar, troco de cadeiras de rodas, de banho, alimentos para o Hospital do Câncer. Daí a Esté pegou o meu celular escondido, gravou um vídeo, mandou no grupo da família. Daí eu fiquei sensibilizada com o desejo dela de ajudar e espalhei um vídeo para as minhas amigas. E aí eu tenho que ressaltar que a Rosilda, que é uma amiga minha de Uruana que mora em Brasília, nos ajudou muito, porque ela mobilizou as amigas dela. E com isso, semana passada, a Esté e a Brenda foram lá na AMEC entregar as tampinhas e os lacres. e a mamãe toda feliz e orgulhosa. Orgulhosa, Junei, muito orgulhosa. Que Muito maravilha. feliz. Aqui, 4 pessoas de fundamental importância, não é isso? Sim, são tudo para mim. Meu pai, né, minha mãe, a Esté e a Brenda. Tá aí, o primeiro presidente da Câmara Municipal de Uruana. Quem é Foi. essa aí, essa madrasta? Hum, Então, Junei, eu sou divorciada, né? Mas eu e o pai da Esté, a gente faz de tudo para participar de todas as reuniões de escola. A gente já foi citado como exemplo aqui na escola da Esté, porque a gente não deixou o nosso divórcio afetar a nossa convivência com a nossa filha. Então, aí a Esté estava apresentando, ela era a Branca de Neve, eu era a madrasta má, né, que virava hum, uma velhinha para eu oferecer a maçã, e o pai dela era o príncipe. é, Ele está aí na foto, logo atrás. tá certo. Bom, vamos ver mais fotos, vamos ver mais fotos. É o vovô sendo paparicado. Quem mais aí? Era aniversário do meu pai, e aí a gente nunca deixa passar em branco. Aí é na nossa casa, lá em Uruana, daí tá minha irmã e o esposo dela, o meu cunhado, que é um amor de pessoa, uma pessoa incrível. A Esté, a Gleice, minha sobrinha, eu e a Brenda, bem novinha, recém-nascida. Pronto. E esse trio? Então, são meus dois irmãos, a Dejânia e o Cleiton, sabe? A gente
A gente foi criada assim muito unido, sabe, Junei? Tá, Muito mesmo. Os nossos pais exigiam da gente que irmão tem que ser unido, irmão não pode brigar. tá certo. Mais teatro. Quem escreveu essa peça, Tatiane? Eu já sei, turma. Fui eu, Junei. Assim, uma das minhas paixões é escrever. Então, eu escrevo poesias, eu escrevo músicas e eu escrevo peças teatrais. Essa aí foi lá em Uruana, né? A encenação da Paixão de Cristo, salvo engano, foi no ano de 2018. E Tá. assim, é uma correria, porque daí eu saía daqui de Uruana para poder ir para lá, para a gente treinar nos finais de semana. Lá tem um pessoal bem dedicado. Esse que está fazendo Jesus é o Pedro, que é uma pessoa incrível. Então, uma das minhas paixões é escrever também. Tá. Deixa eu ver aqui a próxima foto. Acho que eu já dei um spoiler. Quem é que está aí nessa foto? Começa a contar para nós. Então, essa foto foi em 2016, Ah, onde eu tive a honra, né? Eu fui candidata em Uruana sim. a prefeita por situações de conflito no meu grupo, mas que hoje já estão resolvidas. Mas quem está aí nessa foto é o Luiz D'Angelo, que é meu amigo, presidente do PSDB de Belo Horizonte, o Tá. meu pai, o deputado João Vitor Xavier, a minha mãe, o deputado Paulo Abiakel, que é uma pessoa que mora no meu coração, porque eu tenho um grande apreço, e eu. A candidata a prefeita, Tatiane Rocha. Eu fui candidata numa circunstância assim, não muito preparada, Ah, sabe, Julinho? Houve alguns desentendimentos de ideias dentro do grupo e eu achei que eu tinha que defender as minhas ideias, os meus princípios, aquilo que eu acreditava. E daí, faltando 30 dias para a eleição, eu fui lá e registrei uma candidatura. então você teve uma campanha relâmpago, 30 dias. Foi uma campanha relâmpago. Tá. Mas valeu a pena, Juninho, Muito porque aprendizado. nesse período foi um grande aprendizado, porque eu fiquei muitos anos fora de Uruana por motivos de trabalho e estudo, né? Uns 15 anos. E aí, em 2016, eu pude entrar na casa de todas as pessoas, ir na zona rural, e no distrito do Cercado. Daí eu fui muito bem recebida pelas pessoas. Então, foi um grande aprendizado, além de uma grande oportunidade de conhecer ainda melhor o município. Tá. Foi muito bom. Vamos ver mais foto. Isso aí é uma charge. Quando as pessoas vão entender Essa, ah, que quem está no pode poder ler, são Juliette. elas. O poder emana do Eu me povo. identifico. O poder emana do povo que o exerce através dos seus representantes, é o que diz a nossa Constituição Federal. Então, assim, Aprendemos, hein? gosto muito dessa imagem, muito, porque ela reflete muito o que eu penso. É, Né? O político, no meu ponto de vista, na minha visão, o político é um servidor público, ele é um empregado do povo, ele ganha para isso. Então, na verdade, o povo não sabe o poder que ele tem, né? Porque o mesmo povo que coloca tem o poder de tirar também. ok. Vamos ver mais fotos. Fale-me sobre essa foto com um tantão de gente. Era uma igreja? Então, não, é lá na Câmara Municipal de Uruana de Minas. Foi um É uma. dia muito especial. Nesse dia, eu recebi o título de mulher notável na cidade por indicação do vereador Gilson Fernandes. O Gilson é esposo da minha prima e é uma pessoa que eu admiro muito, né? Um parlamentar que defende as ideias dele. E em 2017, ele me indicou como mulher notável pelos trabalhos jurídicos que eu vinha desenvolvendo lá no município, especialmente em prol dos mais carentes. Tá aí a notável Tatiane. Foi Pronto. uma gentileza dele, né? Mas eu fiquei muito feliz. Tá, terminamos as fotos. Tatiane, nós já estamos conversando há quase meia hora. E aqui a Eu gente. falo muito, né, Chulei? Não, você não fala muito, não. Quem fala muito sou eu. Mas vamos voltar aqui, até porque essa primeira foto aqui é da Tatiane bem pequenininha, a outra foto dela é pequenininha, e para uma filha de fotógrafo,
Pouca foto de você pequenininha, Tatiane. Nossa, Junei, mas lá em casa tem álbuns É, e mais álbuns de foto criança. tá. Tem muito. Vamos falar da sua vida acadêmica, né? Começando lá da escola, na verdade já fomos direto para a faculdade, né? Mas a Tatiana estudou aonde? Primeira escola. A Tatiane estudou na Escola Municipal Gustavo Capanema, de Uruana de Minas, com muito orgulho. Olha que interessante. Ela estudou na Eu estudei escola lá. Gustavo Capanema e se formou na faculdade dirigida pela Maria José Capanema, na época, da Alberto Capanema. Exatamente, isso mesmo. Olha a conexão. Tatiane, quando você olha lá para sua infância, história engraçada, um fato marcante, o que que a gente tem para compartilhar lá da infância? Lá da infância. Um Hum. fato marcante foi uma surra que eu ganhei do meu pai, sem dúvida nenhuma. Hum. Por que que você ganhou essa sua? Era Dia das Crianças Olha o e eu presente. tinha. Seu pai é um pai raiz, hein? É, Dia das era dia das, crianças. Cri- era Dia das Crianças e eu sou 2 anos mais velha que a minha irmã caçula. E aí a minha irmã, ela ainda não estudava, né? E eu ganhei uns brinquedinhos na escola, umas bonecas, umas bicicletinhas de plástico. E eu cheguei em casa e eu estava brincando na porta da sala com os brinquedos. E minha irmã queria os brinquedos e eu não queria partilhar com ela, porque era meu, eu tinha ganhado. Daí o meu pai, que na época ele trabalhava no posto de gasolina, ele ia chegando, ele só passou assim, foi lá no quintal, pegou uma varinha lá no pé de goiaba e veio. Daí ele falou, meu pai nunca bateu sem explicar o motivo, sabe, Que Juninho? bom. Daí ele disse, Tatiane, você vai apanhar porque você tem que aprender que tudo que é seu é da sua irmã e tudo que é dela é seu. Então você vai apanhar para você aprender a dividir suas coisas com a sua irmã. Daí ele me deu uma surra. E quando ele terminou de me bater, aí ele pegou a minha irmã e deu uma surra nela e explicou para ela, Deidiane, você está apanhando para você aprender a respeitar o que é dos outros. A gente não pode querer o que é dos outros. E Ó, isso marcou muito, porque eu carrego isso comigo. Foi uma lição muito grande para mim. tá. Então você ganhou uma surra que o ensinamento, né, marcou muito mais do que a surra em si. E as pequenas. Exatamente. E E, sempre que eu vou corrigir as minhas filhas, eu também faço como meu pai. Eu sempre explico o motivo. mas você usa o método antigo, raiz, quando é necessário? Uso. É, Eu Tatiana. uso, Dinei. Não tem nada que umas boas palmadas não resolvam. Me desculpem aí. Quem pensa Inclusive, me diferente. perdoa, mãe. Me perdoa, minha mãe, que minha mãe era conselheira tutelar em Uruana e ela dizia que a gente não pode resolver as coisas dessa maneira. Ah, Apesar que ela me batia lá na infância também, né? Mas o conceito dela mudou quando ela virou conselheira tutelar em Uruana. talvez Então, quando assim, ela. eu acho que é bíblico, né? Educar o filho com a vara é bíblico, então, é claro, sem exageros, mas eu acho que os pais têm que mostrar sua autoridade aos filhos e isso é desde pequeno. Mas via de regra, quando vira avó, também muda, viu? Não é? Totalmente, né, Junei? Tá. Tatiane, se fosse ofertada a você a possibilidade de viajar, não para um lugar, num espaço geográfico, mas para viajar no tempo, você pode escolher ir para o passado ou ir para o futuro. Para onde você iria? Passado ou futuro? Sem dúvida nenhuma para o futuro, Junei, sem a É, menor sombra de dúvida. por quê? O passado eu já conheço, eu já me esforcei, eu vivi da melhor forma, entre erros e acertos. E o futuro é aquilo que a gente sonha, é aquilo que a gente espera. E eu vejo lá no futuro as minhas filhas grandes, estudando, se formando, então, sem dúvida nenhuma, seria o futuro. Tatiane, o que é que nós precisamos hoje? Olha a pergunta. O que é que nós, Sim. como sociedade, como ser humano, precisamos hoje e está lá no futuro? O que nós precisamos hoje, que está no futuro, a nossa realização, né? Como
como pessoa, como ser humano, como gente. Eu entendo dessa forma. Legal. Tatiane, vamos brincar agora? Vamos brincar Vamos de lá. like ou dislike? Nós vamos brincar Ok, agora vamos de lá. like ou dislike. As pessoas que estão nos acompanhando aqui no Prazer em Te Conhecer já conhecem mais ou menos como que funciona essa brincadeira. Eu já passei para a Lidiane aqui 5 personagens, já passei 5 personagens para ela, e nós vamos conversar um pouquinho sobre esses personagens e ela vai dizer se é like ou dislike. Não é isso, Tatiane? Vamos É então, isso sim. vamos então para o personagem número 1. Quem será? Com muito suspense. Like ou dislike para o personagem número 1? Like, muitos likes. Que esse personagem número 1 faz ou fez para merecer like? Eu sou fã desse personagem número 1 desde criança, Junei. É? Esse Ah, personagem número 1, ele me incentivou a estudar, a ler a Barça. Você lembra que antigamente tinha a Barça nas pois é. E bibliotecas? acredita que um dos maiores investimentos que eu fiz foi comprar uma Barça para dar de presente para o meu filho quando nasceu. Pois E é, e caro, viu? esse personagem marcou muito a minha vida, desde a infância, na Escola Municipal Gustavo Capanema, a vida acadêmica, e é uma das pessoas que eu mais admiro, sou muito fã, e para ele são muitos likes. Opa, então a Tatiana já falou que para ele vai ser like. Olha quem é! É, meu amado, estimado professor, eterno professor Dene Neves. Tá, eu sei o e-mail desse cara. Aldeia88, não é isso? Arroba É Hotmail. Olha, eu isso. contei a idade Nossa, eu sensível. sou muito fã do Denner. Desde criança, ele é uma referência na minha vida. Tá, ele deu aula para você, então, lá em Uruana e depois ele reencontrou a aluna na faculdade. Ele reconheceu? Sim, Junei, ele deu aula para mim quando eu tinha 9 anos, na quinta série em Uruana. E daí, no meu primeiro dia de aula da faculdade, entrou aquele professor com um monte de livros assim no rosto. E quando colocou os livros na mesa, era o Denner. Daí ele olhou para mim e falou: Você foi minha aluna na quinta série em Uruana. E aí? Eu fiquei muito emocionada, Junei. Que legal. Adoro o Denner, adoro. É uma grande figura. Foi meu professor também, um dos melhores professores que eu tive, diga-se de passagem. Vamos lá para o Então personagem. você sabe por que eu estou dizendo isso. Pronto, vamos para o personagem número 2. Vamos ver se vai ser like ou se vai ser dislike esse personagem número 2. Você o conhece? Ai, ai. Ou a conhece? Esse personagem número 2, assim, Julie, a gente sabe que ele existe, né, desde os primórdios aí da humanidade. Porém, eu acho que no Brasil não funcionaria de forma alguma, com certeza é dislike, porque a gente vive um país com grandes desigualdades sociais e se ele fosse implantado no Brasil, muitas injustiças seriam cometidas. Independente de ser Brasil, Estados Unidos, França ou onde quer que seja, a vida, ela é para mim, como cristã, né, ela é um dom de Deus, então não aprova, é dislike. Deus deu a vida, só Ele pode tirar, é dislike. Então vamos ver quem é que ganhou dislike. Olha, pena de morte ganhou dislike. E parece-me que o Denner aprontou com você como professor com relação a esse tema, Tatiane. Sim, Dilney, muito mesmo. Você já falou que é O contra, Denner, não é isso? Você já falou que é contra. contra. Mas ele, Sou contra. E o que ele fez contigo com relação a isso? Então, daí na faculdade, ele me desafiou num simpósio da presença de várias pessoas, além dos nossos colegas, muitos professores. Ele me desafiou a defender a pena de morte no Brasil.
E Foi você, um desafio muito grande, mas valeu muito a pena. olha só, tá joia. Vamos para mais um personagem. Agora é o personagem de número. Opa, cadê você? De número. Oh, meu Deus. Dei um spoiler aí que eu tô apanhando aqui no PC. Eu dei um spoiler. Tranquilo, Juninho. É, tá. Like ou dislike? Pro personagem número. Personagem número 3. É. Personagem número 3. Então, personagem número 3 é muito presente hoje em dia na vida das pessoas, mas especialmente na vida das pessoas públicas, né, Junei? A gente vê muita gente aí que são figuras públicas passando por isso, então é dislike, porque a verdade ela deve prevalecer sempre e notícias falsas, ela sempre prejudica as pessoas, então é dislike. Dislike para fake news. Muito bem. Personagem número Exatamente. 4. A personagem número 4 é uma grande paixão, com certeza é like, Ah, porque é? é uma grande paixão, é um lugar lindo, maravilhoso, de onde eu tenho as melhores lembranças, então, sem dúvida nenhuma, like. Vamos lá para ver quem é que ganhou like. Rio, São Miguel. Hein? Rio São Miguel, na nossa querida Uruana de Minas. Tá, é um balneário aí. Pessoal, faz o que aí? Uruana é uma cidade muito privilegiada, Juninho, com relação à questão de pontos turísticos, sabe? A gente tem lá a Cachoeira da Jiboia, que é uma cachoeira com mais de 100 metros, né? Mais de 100 metros de queda livre de água. Nós temos a Cachoeira da Ilha e várias outras. Então, assim, Uruana é privilegiado com relação aos rios e as cachoeiras também. E aí o Rio São Miguel é um ponto de encontro dos amigos, os nossos amigos de Uruana que trabalham em Brasília, em Unai, em outras cidades, vão para lá no final de semana para assar uma carne, ouvir uma música, tomar um banho. Então, sem dúvida nenhuma, o São Miguel traz aí ótimas recordações. Tá, vamos para o personagem número 5. É ela, não é isso? Personagem número 5. É ela. É like ou dislike? Personagem número 5 é like, com É certeza. like. Qual a importância dela na sua vida? Então, a personagem número 5. Bom, como eu vou dizer, né? O que ela vai dizer? Eu acho que fala para mim, o que que o coração sente quando passa aí. Nossa, Junei, é a nossa cidade. Em Uruana eu tenho as melhores lembranças, sabe, Junei? Desde criança, indo para a escola, é, Não tem nem tomando como. banho no rio, brincando na rua, vendo a cidade. Eu vi a cidade ser construída. Inclusive, Junei, eu fiz parte da comissão que emancipou Uruana. Eu era secretária da comissão de emancipação de Uruana. Então, assim, É é um like na amor muito certa, não tem grande. jeito, né? É É na like, like, certa, é like, uma like. alegria. Muitos likes para Uruana, que é uma cidade assim de um povo acolhedor, de um povo simpático. Só quem conhece Uruana sabe do que eu estou falando, sabe, Junei? É uma cidadezinha pequenininha aqui no noroeste de Minas, mas que acolhe bem as pessoas, onde a maioria das pessoas são amigas, a gente foi criada ali junto, então Uruana, sem dúvida nenhuma, está aqui no coração, é a nossa cidade. Tá joia. Tatiane, vamos agora então para a nossa última brincadeira dentro da nossa entrevista aqui, que é o Tudo bem. nosso bate-bola. Beleza, Junei, vamos lá. Você joga bola, Tatiane? Ah, Não, muito pouco, Junei. só vôlei ou nem vôlei? Jogava voleibol quando eu estudava em Uruana. Tá joia. Bom, o nosso bate-bola é verbal, né? Nosso bate-bola é verbal. E, bom,
Política é. Um instrumento de fazer o bem. Olha aí, tô aprendendo muito desse programa. Política é Eu, Junei. um instrumento de fazer o bem. Que visão bacana. Tatiane, na cozinha, a Tatiane é fogão ou pia? Nossa, a Tatiana é pia. Não, não É cozinha pia. bem, gente. Nossa, não tem jeito. É. Só as minhas meninas que gostam da minha comida, Junei. Tá. Então a gente se parece, porque eu sou pia. A única coisa que eu sei fazer é ferver água e às vezes eu deixo queimar a água. Tatiane, Cruzeiro ou Atlético? Cruzeiro, sem dúvida nenhuma. Olha só, ela entende de futebol, que maravilha. Nosso Ah, Cruzeiro tá passando uns momentos difíceis aí, mas nós vamos superar, viu, Cruzeirenses? nessa quarentena não perdeu nenhuma, tá? Tatiane, É, um sonho. um sonho é viver em um país com menos desigualdade social. Bacana. É, um mineiro que te inspira, um mineiro referência para você. Sem dúvida nenhuma, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Tatiane, esse cara é unanimidade aqui no nosso prazer em te conhecer, sabia? Eu me identifico muito com Tiradentes, porque Tiradentes era um cara que ele não tinha muito tato nas palavras, sabe? E ele prezava muito pela justiça naquela época em que Minas era explorada, o nosso ouro era levado para fora do país, e ele, apesar de não ser um intelectual, era uma pessoa com um grande senso de justiça e que ficava indignado com todo o nosso ouro e todo o dinheiro dos impostos irem para a coroa de Portugal. Então, assim, sem dúvida nenhuma, é uma referência para mim também. Tatiane, eu vou te pedir para ficar um pouquinho mais centralizada na tela aí, por gentileza. Pronto, a gente vai. Pronto. Pronto, fica mais centralizada, tá? Mais um pouquinho para o lado direito, o outro lado, para o outro lado. Aqui é tudo espelhado. Direito. Isso. Ok, É, desculpa. pronto. Tatiane, Oi. felicidade é o quê? Felicidade, para mim, é fazer o bem, sem dúvida nenhuma. Ok. Para mim, a vida só faz sentido. Para mim, a vida só faz sentido se a gente puder fazer o bem, Muito bem. sabe, Chinei? Seu maior medo? Meu maior medo, me corromper. Corromper as minhas ideias e os meus princípios. Que legal. Sua maior vaidade? Minha maior vaidade, sem dúvida nenhuma, é o conhecimento que ao longo do tempo eu adquiri nessa área jurídica, essa experiência que eu adquiro aí com os livros. Então, essa é a minha maior vaidade, saber que eu tenho capacidade de defender o direito das pessoas. Que legal. Um arrependimento? Um arrependimento é daquilo que eu não vivi, daquilo que eu não fiz. Eu não costumo me arrepender das coisas que eu faço, sabe, Juninho? Mais das que eu não faço. Um defeito? Um defeito, cabeça dura. Quando É, coloca uma coisa na cabeça, meu pai fala: minha filha, quando você põe uma coisa na cabeça, ninguém tira. É isso. olha só. Bom, Tatiana, nós estamos caminhando para o finalzinho aqui do nosso bate-papo, que está sendo uma delícia, está muito bacana. Obrigada, Junei. Você Pois é. é nota 10. Eu tenho amigos que são nota 10, fico pertinho. Tatiane, espaço agora, né, para suas considerações finais, para você compartilhar conosco, deixar a sua mensagem, algo que minhas perguntas não lhe deram oportunidade de responder. Tá aí para suas considerações finais. Pode ficar à vontade. Tá bom. Primeiro, Junei, é te agradecer o convite, a oportunidade de estar falando um pouquinho de mim para as pessoas. A gente quase não tem tempo hoje em dia de conhecer as pessoas, né? Trabalho, estudo, maternidade, é tanta coisa, e a gente acaba não tendo muito tempo de conhecer as pessoas. Então, primeiro é te agradecer
essa oportunidade. Segundo, é dizer que, para aquelas pessoas, eu vejo muita gente, especialmente em Uruana, eu vejo jovens que têm vontade de estudar, de cursar um curso superior, e eu quero dizer para essas pessoas, não desista do seu sonho, não desista do seu projeto de vida. Para mim não foi fácil, não foi nada fácil, mas eu estou aqui todos os dias vencendo um obstáculo e lutando e tentando viver com dignidade. Então, eu acho que nós podemos fazer muito na construção aí de um mundo melhor, e isso depende muito de nós mesmos. Então, hoje em dia, Junei, eu não posso deixar de falar isso, porque a política ela está muito inserida no meu contexto de vida desde os 16 anos. Então, eu vejo as pessoas criticando muito os políticos, mas eu acho que a gente deve fazer um exame de consciência e avaliar a nossa postura também diante dos candidatos. A gente está aí no ano eleitoral, né? Nós estamos aí numa pré-campanha, e tudo na nossa cidade pode ser diferente, e isso depende muito de cada um de nós. O voto talvez seja uma das poucas coisas que nos torne iguais, né? O voto do rico vale a mesma coisa que o voto do pobre, do preto, do branco, do amarelo, do homossexual, do bissexual. Então, o voto nos torna iguais. Então, vamos ter responsabilidade com esse instrumento que a gente tem em mãos. Aqui em Unai, eu tenho aprendido muito, Junei, com a nossa equipe, né, aqui da Prefeitura Municipal, especialmente com o prefeito José Gomes Branquinho, que é uma pessoa séria, correta, um grande gestor público. E eu acredito que, se as cidades mineiras tivessem mais gestores com esse perfil, a gente viveria uma outra realidade. Então, vamos ter muita responsabilidade aí, gente, com o voto, tá bom? Não venda seu voto, não se deixe enganar, não troque o seu voto, porque o correto é a pessoa entrar lá e trabalhar e fazer políticas públicas. É para todos. É isso aí, Junei. Ok, Tatiane, falou com paixão, com garra. Tatiane, A gente gosta, né, eu sei. Junei? Tatiane, eu fico assim muito feliz de tê-la recebido aqui. Foi a primeira mulher que teve o privilégio de aliás, que nós tivemos o privilégio de tê-la aqui. Eu também tive o privilégio. É no prazer em te conhecer, né? Fico muito feliz. A Tatiana agora, nós estamos terminando essa gravação, hoje é dia 15, né? Dia 15 de julho de 2020, agora são quase 9 horas da noite. E a Tatiana teve muita paciência. A gente saiu da prefeitura, era para começar às 6 horas da tarde, e estendeu. Nós tivemos problemas de computador aqui, ela muito paciente. E obrigado mesmo de coração. Fica aqui um documento audiovisual para a posteridade, não é isso? E muito obrigado mesmo, Tatiane. Para a gente encerrar, você ia falar alguma coisa? É só te agradecer, Junei, só te Eu agradecer que mesmo a agradeço. oportunidade. Tá. Para a Tá gente bom? encerrar Dizer que aqui. todos os dias eu aprendo com você, tá? Opa, eu que aprendo contigo, né? Graças a Deus nós estamos num ambiente fantástico. A Tatiane, ela está por trás aí, junto com a Selenita, com a equipe jurídica, dos decretos de prevenção à Covid, da legislação. Tem uma coisa que o Naí não sabe, nunca houve uma produção de normas na Amalerges, não é isso? Quanto nessa gestão, não é isso? Exatamente. Aqui, nessa gestão, a gente teve a oportunidade de elaborar, criar leis importantíssimas para o município de Unai. Mas além da qualidade, quantidade, né? Assim, é absurdo o número de leis criadas, de outras normas, decretos, para poder disciplinar uma série de coisas. Agora nós estamos aí em curso com a revisão do plano diretor, com o plano de mobilidade urbana e mais uma série de Exatamente. coisas, né? Pois é. Os desafios são grandes, Juliane, porque a gente chegou e o município ainda era deficiente de uma série de legislações que são importantes. Então, o desafio é grande também nessa luta. Tá vendo como que eu falo muito? Não é você que fala muito, eu que falo muito. Bom, para encerrar, eu preciso assim, para encerrar aqui, pedir para que você conte para nós
Quem é a Tatiane para a própria Tatiane? Quem é você para você mesma? Junei, eu para mim mesma. É difícil, né, falar sobre a gente mesmo, né? É a Mas intenção. assim, eu sou puro coração, sabe, Junei? Isso até me prejudica bastante. É, É, eu, assim, eu sou uma pessoa desapegada de bens materiais e uma pessoa apaixonada pelo ser humano. Eu amo gente, eu sou apaixonada pelo ser humano. E eu acho, Junei, que o que a gente tem que fazer pelas pessoas, a gente tem que fazer quando está próxima delas, porque aí depois a morte vem e leva, e aí não há mais o que fazer. Então, o bem que você tem que fazer quando você tem a pessoa ali perto de você. tá joia. Tatiane É isso. Rocha, só coração. Prazer em te conhecer. Ah, obrigado mesmo. Igualmente, Junei, muito obrigada. Obrigado. Vou ficar sozinho na tela agora, desliga não. E eu Tá bom. quero falar com o meu público. Obrigado, viu, Tatiane? Um abraço. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Gente, é isso, que maravilha, né? Como a gente pôde aprender com a doutora Tatiane Rocha. E a você que é o público que vai se formando aqui nas redes sociais do Junei Martins. Esse conteúdo ele fica no IGTV do Insta, ele vai também para o canal do YouTube e ele é publicado também na página do Face Junei Martins. Comenta aí o que você achou daquilo que a doutora Tatiane falou, manda um recado para ela, para mim, sugira pessoas para a gente entrevistar aqui também e continua dando uma moral para a gente. Se possível, segue a nossa página, curta, comente, compartilhe, ok? Teremos mais gente a ser entrevistadas aqui. Assim, às vezes 2, 3, 4 pessoas por semana. Tá muito bom. Continua dando aquele moral para a gente, viu? Um abraço para você. Tudo de bom.